Bem, pessoal, hoje nós iremos falar um pouco sobre a lei penal em branco. Primeira característica que você vai observar na lei penal em branco é que ela vai reclamar, ela vai pedir que você, de alguma forma, complemente essa norma para que ela seja aplicável a um caso concreto. Então, a doutrina ela traz duas situações importantes de bastante exigibilidade de concursos da área penal. É a norma penal em branco de natureza homogênea e a norma penal em branco de natureza heterogênea. Então, como é que você vai fazer essa distinção? A norma penal em branco, ela reclama um complemento. Ela vai pedir, de alguma forma, que ou o preceito primário ou o preceito secundário, ele venha a ser complementado por outra legislação ou até mesmo por um segmento do direito administrativo. Então, por exemplo, quando você está diante de uma norma homogênea, o primeiro ponto que você vai levar em consideração é que você vai ter uma lei que eu vou chamar de lei incompleta, e essa lei incompleta ela vai ser complementada por outra lei. Então, qual é a principal característica de uma norma penal em branco homogênea? É que uma lei ela vai complementar a outra lei. Então, quando tu tem dois institutos de mesma natureza jurídica, tu tens a norma penal em branco homogênea. Aí surge aquela dúvida, e professor, como é que eu faço a diferenciação da homogênea para a heterogênea? A heterogênea, você vai ter uma lei que vai precisar de um complemento, mas esse complemento, ele vai sair, por exemplo, de uma portaria, como é exatamente o que a gente traz aqui para vocês. A Lei 11.343, 2006, a famosa lei das drogas, ela é uma típica lei incompleta de natureza heterogênea. Exatamente porque, quando você analisa qualquer um dos artigos da Lei 11.343, ela não estabelece, ela não conceitua o que vem ser uma droga. E aí, para que você possa aplicar essa lei, você precisa do conceito de drogas, e o conceito de drogas vem da portaria da Anvisa 344/98. Então, estamos diante de uma lei penal em branco do tipo heterogêneo. Agora, outro ponto importante, que a gente vai chamar a atenção de vocês, pensando em concursos, pensando em provas da OAB, é que essa norma penal em branco homogênea, ela subdivide-se em homovitelina e em heterovitelina. Como é que você vai fazer essa diferença? É simples. A homovitelina é quando você tem, por exemplo, uma lei penal cujo complemento ela vai sair de outra lei penal. Olha como é simples. Eu tenho aqui o 312 do Código Penal. Esse artigo, ele trata do crime de peculato. Só que se você observar, no caput do 312, ele descreve a conduta do peculato. Mas em nenhum momento ele diz o que é funcionário público. E aí você, para compreender a aplicação desse Instituto Penal, você vai precisar do 327 do mesmo Código Penal, que vai dizer exatamente o que é um funcionário público para fins de leis penais. Então, uma lei penal complementando outra lei penal. Eu tenho o quê, professor? Uma lei penal em branco do tipo homogênea, homovitelina. E a heterovitelina? É só você raciocinar. Esse homo, você vai lembrar de igual. É uma lei penal complementando outra lei penal. A heterovitelina, você vai lembrar de diferente. Então você teria uma lei penal aqui, por exemplo, complementada por uma lei civil. É o que acontece com o artigo 169 do Código Penal, que estabelece a conduta em relação aos tesouros, e o artigo 1264 do Código Civil, que vai definir exatamente o que é um tesouro. Então a gente vai ficar aqui hoje e a gente vai trazer outras abordagens importantes do direito penal para fins de revisão e para fins de aprendizado, tanto para
esfera acadêmica, quanto para a prova da OAB, quanto para concursos da esfera policial.